Boa noite. Que a paz do Mestre nos envolva nesse momento, aquecendo os nossos corações, iluminando nossas mentes e fortalecendo os nossos passos. Hoje a gente marcou um encontro com Ele, nosso Mestre Jesus, e Ele disse que onde houvessem 2 ou mais reunidos em seu nome, lá Ele estaria. Então é motivo de fé, de paz, de esperança e de amor para a gente estar aqui nesse momento, né? E a gente agradece por isso. Os recadinhos da casa, né? A biblioteca está reformando para ficar mais legal, mais bonita, para que todos possam visitar, né? Já está pronto e a gente vai avisar, né? A gente está convidando a todos a participar do projeto de leitura, né? Que é do livro Tramas do Destino. É um romance profundo e tocante, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do médium Divaldo Franco, né? Semanalmente os capítulos estão sendo disponibilizados, impressos aqui na casa, fica lá na mesa, né? E no dia 30 de agosto, às 14h30, a gente vai ter um encontro para partilhar as ideias e reflexões a respeito dos capítulos já lidos, né? E se alguém perdeu algum capítulo, é só falar aqui com a gente, com a Marcela, que a gente dá um jeitinho de arrumar o capítulo, tá? Bom, de recadinho é isso, fora, né? As vibrações, a caixinha de sugestão, os nossos cursos. A casa está parcialmente em férias, né? Mas os trabalhos de terça e sábado não param, né? Tá? E a gente continua aí na fé, né? E na luta. Vamos ler a psicografia da noite. O título é Nosso Pai. Queridos amigos da fraternidade espírita, no universo há harmonia, ordem, organização, disciplina, beleza e amor. Desconcertante imaginar o infinito onde não há limite, o eterno em que não há princípio e nem fim. Desconcertante a perfeição. O Criador, o Pai nosso que estás no céu, nos céus, é a inteligência suprema do mundo, do tempo, do espaço, das dimensões e das criaturas. Como conceber um Deus único e soberanamente bom que conhece a cada criatura? De princípios inteligentes a arcanjos celestes, de ignorantes a sábios, dos infinitamente pequenos aos infinitamente grandes, todas as escalas, o universo atômico e o universo espacial. Deus mitiga, jamais abandona, jamais negligencia. Creiam no Deus Pai Todo-Poderoso, com o seu poder de amor entre os céus e a terra, onisciente, onipotente, onipresente. Louvemos o Criador. Se nossa impotência nos torna perplexos, se nossa ignorância nos torna pequenos, por que não crer na potência divina? Por que acreditar mais nos homens ainda falhos e não depositar confiança absoluta no Pai? Jesus nos ensinou o caminho: fé, confiança, trabalho e amor. Sigamos Jesus e chegaremos ao nosso Pai. Mensagem recebida aqui na casa, dia 3
de junho de 2025, pela nossa irmã Elaine. É isso, irmãos. Creiamos em Deus, no nosso Pai, Criador, que nos ama infinitamente e nunca nos desampara. Nunca nos desampara. Às vezes a gente quer acreditar nos homens que são falhos, né? E por que não depositar a confiança absoluta no Pai? Ninguém vai ficar para trás. Ninguém. Vamos fazer nossa oração então, agradecendo a Deus pela oportunidade, pedindo aos nossos irmãos que já se encontram aqui, para continuar abençoando, o nosso espaço, o nosso trabalho, aos irmãos encarnados e desencarnados, trabalhadores e assistidos da nossa casa, aos que puderam vir aqui hoje e aqueles que não puderam, da mesma forma. Abençoa, Pai, protege e inspira no Teu amor. Pai, ampara o trabalho da noite de hoje, prepara o nosso coração, ajude a abrir o nosso coração e a nossa mente para as palavras que serão ouvidas aqui hoje. Abençoe a cada um de nós conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento. Pai, através do Teu poder e da Tua bondade, que o Teu amor chova em pétalas sobre nossas cabeças nesse momento, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o nosso irmão Felipe, que veio aqui com amor trazer palavras da Tua parte para aquecer os nossos corações. Que assim seja. E graças a Deus. Amém. Boa noite, boa noite. Todo mundo me conhece, né? Eu sou o Felipe. Venho pela USE Santo André e minha casa de origem é aqui mesmo, minha irmã Mileide. Então, é sempre muito bom falar, né, pela USE, pelas casas, e quando a gente é convidado para falar na própria casa, o sentimento é dobrado, o sentimento é maior. E agora no mês de julho, a USE nos convida a estar falando do amor. Vai de encontro com a psicografia, vai de encontro com a linda oração que meu amigo pastor fez. Foi totalmente de encontro, porque cá entre nós não tem como a gente falar de amor se a gente falar de Jesus, né? Lembrando, não precisa ser um monólogo, tá? Eu falo, se vocês quiserem falar também, é tudo para agregar. E assim, não tem como. Mesmo porque nós estamos aqui trilhando o caminho da evolução, nós estamos aqui trilhando o caminho em sermos melhores, dia após dia, hora após hora, encarnação após encarnação. E nessa trilha, né, que nós passamos rumo à evolução, é justamente os ensinamentos do Cristo que vem nos desmistificando os mistérios da vida, que vem nos mostrando, né, que os verdadeiros mistérios da vida, esses sim, podem ser decodificados com o amor que a gente tem aqui, dentro de cada um de nós. Então, se espíritos imperfeitos que somos, sabemos que a nossa meta é Deus, isso é, a nossa meta é ser um espírito evoluído, Cristo nos convida, com o amor que Ele sabe que nós temos dentro de cada um de nós, rumo à própria evolução. Ele faz esse convite, que quando a gente evolui dentro de nós mesmos, sabe, a gente começa a entender um pouco melhor do intelecto divino.
E o modo mais eficaz para nós hoje, né, na atual, vamos colocar assim, no atual estágio evolutivo, o melhor método de evolução é encarnar. É um corpo mais grosseiro, né? Num planeta que às vezes aos olhos da carne não parece ser muito bacana, mas se nós começarmos a olhar a vida com olhos espirituais, a gente passa a entender que quando a gente tem contato com o amor do Cristo, a gente começa a ver tudo como processo de evolução. A gente começa a ver tudo como oportunidades de evolução. Oportunidades de que a gente pode de poder dissipar o amor do Cristo, dissipar tudo aquilo que os grandes mártires do cristianismo, os grandes, vamos colocar assim, os grandes heróis do cristianismo, né, veio nos trazer. A gente passa a entender, quando a gente passa a se elevar, Cristo ele vem nos mostrar que todos nós somos dotados de amor. E quando a gente entende, quando a gente vê o amor que a gente tem e a capacidade que a gente tem de amar, a gente passa a ver que todo sentimento de evolução tem base no amor. A caridade, a paciência, a resignação, sabe? Todo esse sentimento que a gente tem na luta contra o nosso ego e o nosso orgulho é baseado no puro e simples amor. E Cristo sabiamente, Ele quis nos mostrar a nossa capacidade de amar, porque Ele sabe. Eu ia falar Ele sabia, mas Cristo não morreu, é tão vivo quanto nós. Então Ele, conhecedor das nossas necessidades evolutivas, sabe, sabendo que a característica física de um planeta de expiações e provas, que hoje é a Terra, a característica é a imperfeição. A intenção dele nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, a intenção dele nos seus exemplos, nas suas exemplificações era essa: é nós evoluir aos poucos, sabe, na doação de amor, cada um ao seu momento, cada um na sua capacidade, né? Nós também não podemos exigir dos nossos irmãos o mesmo olhar espiritual da vida que nós temos, que infelizmente é o que nós fazemos ainda, né? Às vezes a gente se estressa, às vezes a gente tem atitudes mais enérgicas com os nossos queridos irmãos, esquecendo que os nossos irmãos são tão necessitados de amor, de caridade, de carinho, de compreensão quanto nós. Então Cristo, Ele sabiamente nos mostrou e nos mostra, né? Eu não vou dizer nos mostrou porque ficou no passado, mas Cristo nos mostra a capacidade de amar, que é justamente esse amor ao próximo que cai entre nós. Nesse mundo que nós estamos, o próximo, ele às vezes é muito difícil. Vamos colocar assim. É justamente nessa compreensão ao próximo que a gente consegue mudar. Ah, mas você está falando de mudar o mundo todo? Tô. Mas a capacidade que o amor tem, aos poucos, de nos mudar, gente, isso é fantástico. Isso é maravilhoso, sabe? Moisés veio, nos ensinou o que são leis. Moisés veio, nos ensinou a viver em sociedade. Aí vem Cristo. Vem Cristo e exemplifica amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, baseado no amor, Cristo nos mostra que nós temos a capacidade, de uma forma simples e usual, de mudar o mundo. Ah, mas como assim mudar o mundo? O mundo ele não evolui assim como nós?
O mundo não está passando de expiações e provas para regeneração? E quem são os grandes trabalhadores para que isso aconteça? Olha a responsabilidade, olha a oportunidade que nós temos de fazer parte de tudo isso, né? Ele nos trouxe as leis divinas de uma forma, sabe, que nós podemos usar 24 horas. Eu digo e repito aqui, não é um convite para ninguém ser um bitolado religioso, né? Não, muito pelo contrário, é um convite para a gente normalizar atitudes de amor. Porque hoje a gente tem como uma grande frente em nossas vidas as redes sociais. E quando a gente abre as redes sociais, o que é normal? A gente tem como normal aquilo que dá like, a gente tem como normal aquilo que propaga. E infelizmente a gente vê que o que dá like e o que propaga nem sempre são coisas que nos elevam. E quando nós temos aí uma atitude elevada, nossa, vem aquele textão, vem aquela coisa como se fosse uma coisa do outro mundo, que o mundo ainda tem salvação. Mas e se nós normalizássemos tais atitudes, né? Que foi o convite que Cristo nos fez, né? E a sutileza do Espiritismo vem nos mostrar que, vem carimbar, vem atestar aquilo que Cristo nos fala, da nossa capacidade de amar, da nossa capacidade de propagar o tal amor, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Esse foi o grande ensinamento que nos deram, né? E nós, quando a gente começa a se instruir, a gente começa a ter mais inspiração diária. Isso é, a gente começa a abrir mais, né? Ampliar mais os nossos horizontes espirituais e começa a colocar assim, amor em tudo que a gente vê. Isso é, miojo. Se a gente não coloca aquele pozinho de vir naquele saquinho, o negócio fica sem graça, fica insosso. O amor é igualzinho. Mas a gente só se dá conta disso quando a gente amplia os nossos horizontes espirituais. A gente só se dá conta disso quando a gente entende a ferramenta maravilhosa que nós somos. Todos nós, sem exceção. Nós não podemos julgar o outro dizendo que o outro não tem jeito, que o outro não. Todos nós temos. Ou será que um Deus de amor, ele erra ao criar um ser para ser aí maléfico para sempre? Jamais. Se encarnamos por necessidade evolutiva num planeta como a Terra, os nossos irmãos que muitas vezes cometem algumas barbárias têm a mesma necessidade evolutiva que nós. Talvez o maior ato de amor hoje da atualidade, para muitos, é não medir com a régua espiritual o próximo, aquela régua que eu tenho para mim, mesmo porque semanalmente eu estou numa casa religiosa. Quantos não estão? Quantos necessitam dessa dose homeopática do amor? Em forma de silêncio, em forma de um ombro amigo, em forma de um eu te amo, mas você está errado, sabe? Eu costumo dizer que existem várias formas de travar a mesma batalha. Então ninguém nasceu para viver o eterno sofrimento. Jamais, jamais. Oportunidades de ser auxiliado nós temos aos montes. E quantas vezes a vida nos provou que nós temos a oportunidade de ser auxiliado, é justamente o amor do Cristo, em prol de atitude de um ouvido de palavra de alguém que fez com que eu evoluísse. Mas e as oportunidades de trabalho, de auxílio que eu tenho? Como eu disse, no silêncio. Não vou fazer um cafezinho para a gente deixar o celular de lado e ter um tete-a-tete ali durante
uma meia hora, sabe? Você vê como o amor está muito mais presente em nossas vidas, nas palavras, nas atitudes, nos pensamentos, do que a gente imagina. Eu digo o amor na sua simplória capacidade de fazer as coisas serem diferentes. Nós somos essa linda ferramenta, sabe? Se o contato com o Espiritismo, galgado no amor do Cristo, fez com que nós vencêssemos a morte, se o contato com o Espiritismo nos mostra, né, que o verdadeiro passaporte para a vida eterna é amar, ou porque ainda perdemos tempo? Ou porque ainda perdemos tempo com pequenas atitudes diárias que nos mostram ao contrário, sabe? O melhor método de purificação de um espírito é estar encarnado. Ah, mas eu estou encarnado para sofrer. Não. Estou encarnado para amar. Eu estou encarnado para poder ser a voz do céu personificada aqui, num corpo físico, e através dos meus pensamentos, das minhas orações, eu ser a luz guia de muita gente que nem imagina o que isso significa, sabe? Então, benditas essas provações que nos fazem evoluir, porque é mediante as provações que a gente nos conhece como filho de Deus. É mediante as provações que a gente tem ali o doce sabor do sumo do amor de Cristo. Pois o amor de Cristo, ele mora sim nas pequenas atitudes. E são nas provações que nós temos contato com o amor de Cristo. Eu costumo dizer que o amor de Cristo é uma estrela condutora. Por que estrela condutora? Porque nós só damos valor a um céu estrelado quando estamos no fundo do poço, onde a gente não tem para onde olhar, não ser o céu. Então, quantas e quantas vezes no dia a gente não se vê, mesmo que em pequenos momentos, eu não digo todos, mas muita gente se vê ali no fundo do poço de alguma forma, e aquela estrela condutora faz com que a gente olhe para o céu, levanta, sacode a poeira e continua. Ah, então Cristo, ele passou e ele me mostrou o caminho. Sim, mas isso foi lá atrás. Cristo, ele mostrou a minha capacidade de amar, e é a minha capacidade de amar que me levanta do fundo do poço todos os dias. Puro e simples. Cristo, ele faz uma comparação do amor com a água que eu acho formidável, formidável. Tem a mulher samaritana pegando água no poço, e ele chega e pede um copo d'água. A mulher dá um copo d'água para ele, ele fala: quem tomar dessa água terá sede novamente, mas quem tomar da água que eu der será uma fonte que jorra pela vida eterna. Isso é quando a gente entende a nossa capacidade de amar, a gente nunca mais esquece. Se nós somos 70% água, eu acho que é isso, né? Você que é meio nerd? É, né? 70% água. Eu sempre penso, né, que eu vou trazer essa informação, mas esqueci de dar um Google. Mas se nós somos... se nós somos 70% água, se Cristo fez a comparação com a água, nós somos 70% amor. A nossa capacidade de amar é muito maior do que a gente imagina. E quando o amor comparado com a água, lá no Mediterrâneo, o Rio Jordão, onde o homem foi batizado, inclusive, ele abastece dois mares, né? O Mar da Galileia e o Mar Morto. Só que a diferença é que o Mar da Galileia, ele flui dando vida a tudo por onde ele passa. O Mar Morto não. O Mar Morto, ele desemboca, não flui a lugar nenhum, e o sol escaldante acaba evaporando tudo que é de bom na água, tornando ali a vida imprópria. Veja, somos iguais, porque a gente recebe, assim como esses dois mares recebem água do Rio Jordão, a gente recebe amor todos os dias do céu. E uma vez que a gente não jorra esse amor para fora, não existe uma cartilha para isso, não existe uma receita. Cada um à sua maneira. Às vezes eu posso jorrar o amor que Cristo me dá num bom dia dentro de casa,
num sorriso para alguém que eu não conheço, ou até mesmo num silêncio de prece. Mas cada um pode jorrar o amor que recebe de Deus para que a vida flua. Porque uma vez que nós simplesmente, a gente recebe todo esse amor, mas eu não sinto. Eu acho que o primeiro grande amor que nós recebemos de Deus, a primeira grande oportunidade de amar é estar encarnado. E isso já é maravilhoso. Isso já é maravilhoso. Então, se a gente não põe, não flui, a gente se torna um mar morto. Isso é, com uma baita capacidade de poder fazer algo a alguém, mas que ali se perde nas ilusões da carne. Porque por muito tempo nós ainda somos deserto, tentando preencher esse deserto com coisas externas. Mas lembra, somos 70% água, somos 70% amor. Então a gente tenta preencher o que aqui dentro já está cheio. Basta praticarmos talvez a reforma íntima. Basta de repente nós olharmos com um pouco mais de atenção o espelho. Basta a gente tirar um pouco debaixo do tapete da falsa moral tudo aquilo que a gente esconde de nós mesmos e resolver. Cada um tem a sua receita. Sede perfeito, sim. E a perfeição, ela mora no esforço íntimo em ser melhor de cada um. Quer perfeição melhor do que essa? Ser perfeito não é saber o evangelho decorado, não é? Não, gente, não, jamais. Ser perfeito é nesse esforço íntimo que nós temos, sabe? Ser perfeito é olhar o mundo com olhos espirituais, deixar um pouco o imediatismo da carne, né? E arregaçar as mangas, saber a parte importante que nós somos. A parte importante que nós somos de ferramenta do Cristo, de trabalhador da última hora, assim como eu me julgo. Então chegou a nossa hora de amar mais, chegou a nossa hora de compreender mais, chegou a nossa hora de mostrar que o Consolador prometido não está somente nas bibliotecas dos centros espíritas, que o Consolador prometido mora nas minhas ações diárias, repito, nas oportunidades que eu tenho de amar. Ah, mas fulano não colabora. Concordo, mas nem sempre nós colaboramos. E comparado ao amor com a água, a gente pode comparar o ser humano que não colabora com o rio Tietê. Quem aqui já teve a oportunidade, se não teve eu falo, de ir em Salesópolis, onde nasce o rio Tietê? Somos nós, nascemos limpos. O rio Tietê passa por São Paulo, se polui, somos nós. Passamos por várias encarnações se poluindo com a influência do meio. Porém, esse mesmo rio Tietê, ele vai sentido Mato Grosso. Chegando ali na cidade de Pereira Barreto, ele chega limpo. Você nada, tem peixe, você pesca, nem parece o mesmo rio que beira as marginais aqui. Mas é o trajeto, por pedras, galhos, cachoeiras, árvores, todo um trajeto que faz ele se purificar. Somos nós. Cada um tem o seu trajeto de purificação. Cada um tem o seu trajeto da necessidade de doses homeopáticas do amor, tanto no receber quanto no doar. Para lá na frente ficarmos puros, que nem o rio Tietê. Então, quando nós... o que mais faz com que teste a nossa fé é ações do próximo, lembramos que a natureza é muito sábia. Lembramos que não há poluição que resista ao percurso do tempo. Não há poluição que resista ao percurso da vida. Vamos colocar assim. Então, se temos hoje consciência espiritual do nosso papel de ser cristão, agarramos com unhas e dentes. Se temos consciência que num passado, né, numa encarnação passada nós fomos piores do que somos hoje,
e que a maior atitude de amor de Deus foi me dar essa mais uma oportunidade de estar aqui para a minha evolução, que a minha evolução seja galgada por atitudes de amor. Eu não posso ter uma atitude de amor no próximo porque eu ainda tenho raiva, tenho ranço. Então que eu posso ter atitude de amor por mim mesmo, no dobrar o joelho e olhar para essa estrela condutora, que é Jesus, numa possível reforma íntima ou até mesmo numa prece pedindo por mim mesmo, para que no futuro eu consiga, sabe, ser a personificação do Consolador prometido que Cristo tanto disse que viria e veio. Está aí dentro de cada um de nós, latente, só esperando para ser usado. Então deixo aqui o meu beijo de boa noite no coração de ser estudinho e o meu muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite. Então, vamos agradecer mais uma vez, né? Aproveitando esse momento, para sentir mais um pouquinho das vibrações desse ambiente, da nossa casa de amor, de caridade. Vibrando pela paz no planeta, para que nossos irmãos que estão em mais dificuldades do que a gente tenham sempre um lampejo de esperança no seu coração, de que a vida vai melhorar e que nós não estamos desamparados. Pai, obrigado pela oportunidade e após os trabalhos o Senhor possa nos levar em paz para casa. Agradecemos pela palestra, agradecemos pelo seu amor e pelo seu Evangelho. E que o Senhor possa abençoar os trabalhos de passe que se seguem. E essa parte do trabalho a gente agradece e encerra fazendo oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, e graças a Deus. Amém.